A unificação da Alemanha sob Bismarck com a poderosa França, a Rússia e a Grã-Bretanha como vizinhas, o início da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou, mais recentemente, a aposta na Rússia de Putin para obter energia barata. Observando a história dos últimos 150 anos, a Alemanha tomou muitas decisões arriscadas, até mesmo apostas, colocando tudo em jogo, dando all-in. Cada uma dessas tentativas foi motivada pelo desejo de melhorar seu status na Europa e no mundo. Às vezes, como com Bismarck, a Alemanha teve sucesso, porém, as derrotas desastrosas foram mais comuns. Apesar de seu grande potencial, que alimentava a esperança de alcançar feitos incríveis, a Alemanha estava cronicamente privada da base de qualquer campanha militar ou política, recursos naturais, especialmente fontes de energia. Por isso, os líderes do país depositavam suas esperanças em avanços científicos e tecnológicos para romper o impasse material. Pólvora feita de amônia sintética, gasolina feita de carvão ou armas milagrosas como os foguetes V1 e V2 deveriam superar a escassez de recursos e a superioridade numérica inimiga. Eles conseguiram? Bem, todos nós conhecemos a história. Hoje, a Alemanha está fazendo outra grande aposta, e novamente em recursos energéticos. Desta vez, Berlim quer apostar no hidrogênio. Será que os alemães encontraram uma nova Wunderwaffe? Vamos descobrir. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. Gostaríamos de saber o que motivou o governo federal a abandonar a energia nuclear em meio a uma crise, apesar dos inconvenientes previsíveis, anunciou Daniel Wetzel, editor de economia do Grupo Welt, em fevereiro de 2024, no jornal Die Welt. Como o jornalista mais respeitado da Alemanha, ele é especialista em cobrir o setor de energia. 10 meses antes, em abril de 2023, as últimas 3 usinas nucleares da Alemanha, localizadas na Baviera, na Baixa Saxônia e em Baden-Württemberg, foram desativadas. Elas permaneceram operacionais e seguras até o fim de suas vidas úteis, fornecendo 6,5% da eletricidade da Alemanha até o desligamento. Ao contrário das usinas movidas a carvão ou a gás, os reatores nucleares não emitiam dióxido de carbono ou outros gases do efeito estufa. Além disso, eram a fonte de eletricidade mais barata. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia, o custo de 1 kWh de eletricidade gerada por uma usina nuclear na União Europeia em 2020 era de 3 centavos de dólar. O mesmo quilowatt-hora de um parque eólico já custa 6 centavos de dólar e um painel fotovoltaico 7 centavos. E, sobrecarregadas pelo custo da compra de licenças de emissão de gás carbônico, as usinas movidas a gás e carvão custam 13,9 centavos de euro no caso do gás e até 17,6 centavos para as usinas movidas a carvão. Deve-se acrescentar que, há apenas 2 décadas, a Alemanha tinha 19 usinas nucleares, fornecendo até 1/3 da eletricidade do país. A economia alemã se beneficiava da energia barata, então todas foram desativadas. Não se esqueça que, graças à Rússia, que mostrou a Berlim o que era a chantagem energética antes mesmo da invasão da Ucrânia, os preços do gás subiram até 6 vezes. Agora, a energia na Alemanha é absurdamente cara. Então, não é surpresa que Daniel Wetzel, em seu artigo, tenha reclamado que, embora os preços do gás natural tenham caído e a Alemanha compre quantidades suficientes do combustível de outros fornecedores, além da Rússia, ele disse: a Alemanha ainda tem problema com os custos de energia. A indústria quase não está mais investindo e as empresas estão saindo. Isso também tem a ver com a eliminação gradual da energia nuclear em meio à crise energética. Ele também explicou a matriz energética alemã, a qual, após o fim das usinas nucleares, seu papel foi assumido pelas usinas movidas a gás, que estabilizam o fornecimento de eletricidade devido à instabilidade das energias renováveis. Por essa razão, Wetzel enfatizou: as caras usinas movidas a gás precisam ser acionadas mais cedo do que antes.
Desde então, a Alemanha tem pago ainda mais pela eletricidade. É por isso que Wetzel apoiou os jornalistas da revista Cícero que exigiam que o Ministério da Economia e Proteção Climática divulgasse documentos internos para descobrir como foi o processo de tomada de decisão. O chefe do ministério, Robert Habeck, recusou. A revista Cícero então entrou com uma ação judicial, citando o acesso à informação. Em fevereiro deste ano, um tribunal administrativo em Berlim concordou com o jornalista da Cícero, Daniel Graber, e ordenou que o Ministério da Economia fornecesse a ele os documentos. Como resultado, um texto acusando políticos do Partido Verde de enganar o público alemão foi autorizado a aparecer nas páginas de Cícero em 25 de abril. Com o agravamento da crise energética, o ministro Habeck decidiu que as últimas 3 usinas nucleares da Alemanha não seriam desativadas no final de 2022, conforme planejado pelo governo de Olaf Scholz, mas adiadas por 4 meses. Ao mesmo tempo, de acordo com documentos do Ministério, um grupo de trabalho foi criado para avaliar se as usinas poderiam operar por mais tempo. De acordo com o relatório, nada impedia que elas continuassem a fazer parte da matriz energética alemã. Elas fornecem estabilidade e segurança, e são uma fonte de energia mais barata. Após receber o relatório, de acordo com a revista Cícero, o chefe do Departamento Nuclear do Ministério da Economia escreveu seu próprio relatório, afirmando que a prorrogação da vida útil das usinas nucleares não se justifica por motivos de segurança. Em resposta, Habeck e a ministra do Meio Ambiente, Steffi Lenk, citaram razões de segurança e ignoraram os perigos potenciais e os altos custos envolvidos na eliminação da energia nuclear. Especulações da mídia de que as usinas fechadas poderiam ser reabertas após uma mudança de governo foram descartadas pelas próprias empresas de energia. Há uma situação jurídica clara na Alemanha, segundo a qual as usinas nucleares foram desativadas e agora estão em fase de desmantelamento, disse a empresa de energia RWE. Por outro lado, um comunicado de um porta-voz da empresa de energia EnBW, citando a lei alemã de energia atômica, disse: "Não temos mais licença para produzir eletricidade em usinas nucleares, e não há base legal para restaurá-la." Neste contexto, a discussão sobre o uso contínuo da energia nuclear acabou para nós. O Partido Verde sempre prometeu fechar usinas nucleares, então é curioso que as reportagens na Cícero, mostrando como o partido enganou o público e implementou seu programa eleitoral, não causou muita indignação na Alemanha, mesmo significando perdas econômicas. Este não é um escândalo em si. Uma decisão política é simplesmente tomada com base em atitudes ideológicas. O mesmo se aplica a muitas outras questões, comentou a revista Esther. Ela explicou aos seus leitores: embora Habeck tenha enfatizado que queria tomar uma decisão não ideológica sobre a questão, seus assessores se basearam principalmente em argumentos alinhados com suas próprias posições. Por que, então, os alemães, uma nação tão pragmática, tomaram uma decisão irracional e autodestrutiva? Por que Berlim está minando um dos ramos mais importantes de sua economia? Será que os alemães estão convencidos de que podem ser mais espertos que o resto do mundo que está apostando na energia nuclear? De fato, talvez a reação da mídia e do público alemão não fosse tão silenciosa se não fosse pelo fato de que o governo de coalizão de Olaf Scholz há muito demonstrava confiança de que ofereceria à Alemanha algo muito melhor do que reatores nucleares. Seria o hidrogênio, tanto como combustível do futuro, quanto como a melhor forma de armazenar energia. O hidrogênio, combinado com as energias renováveis, tornaria o país livre de combustíveis fósseis e da preocupação com o fornecimento de urânio. Ao mesmo tempo, tornaria o país carbono zero, ou seja, não aumentaria a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Nessa visão de futuro, a Alemanha se tornaria completamente autossuficiente em energia e, com o tempo, em matérias-primas. Libertar-se-ia das amarras da sua maior fraqueza e, ao mesmo tempo, sua economia se encaixaria perfeitamente nas premissas do Acordo Verde Europeu. Esse conceito aparentemente ideal é prejudicado por um pequeno detalhe. Com as tecnologias atuais, investir tudo no hidrogênio é uma aposta.
E isso é feito sem considerar os riscos e sem uma estimativa mais precisa dos custos. Mas antes de entrarmos nos detalhes da política de aposta de Berlim, vale a pena notar que esse comportamento não é novidade. Desde a unificação da Alemanha, o país economicamente mais poderoso do velho continente tem tentado ganhar o status de superpotência global. No processo, frequentemente se comportou como um jogador viciado, assumindo grandes riscos. Quando valeu a pena, a Alemanha saiu vitoriosa. Quando as coisas não saíam como planejado, geralmente terminava em derrotas espetaculares. Curiosamente, os alemães muitas vezes associavam essa aposta à crença no poder salvador das novas tecnologias. O mesmo acontece desta vez. Um estadista é aquele que lê com precisão as pegadas de Deus, disse Otto von Bismarck sobre o arquétipo de um grande líder. Ele mesmo se definia assim, pois ele foi capaz tanto de definir grandes objetivos a serem alcançados, quanto de identificar os meios necessários para fazê-lo com extrema precisão. Ele aproveitou as oportunidades de forma infalível e também as criou. A qualidade de um líder excepcional foram combinadas no caso de Bismarck com uma tendência ao jogo. O processo de unificação da Alemanha foi, em sua atuação, apenas um jogo, mas o chanceler de ferro acabou sendo um jogador brilhante, nascido sob uma estrela da sorte. Primeiro, embora fosse um conservador, ele abraçou planos para a unificação alemã que antes haviam sido associados a revolucionários de esquerda. Ao implementá-los, como chanceler da Prússia, ele provocou 3 guerras. Na primeira, em aliança com a Áustria, ele derrotou a Dinamarca. Então, ele derrotou o principal rival de Berlim pela unificação alemã, a Áustria. Finalmente, em 1870, ele derrotou a França, o último obstáculo para a unificação. Todo o esforço foi um ato de equilíbrio, pois Bismarck estava buscando uma mudança no equilíbrio de poder na Europa, criando um poder no centro da Europa com potencial para se tornar mais poderoso do que todos os outros. Isso significava o grande risco de que todos os outros formassem uma aliança contra a Prússia, como haviam feito antes contra a França de Napoleão Bonaparte. A maestria do jogo consistia em prender sucessivas vítimas, deixando-as sem aliados e, ao mesmo tempo, mantendo a Grã-Bretanha e a Rússia neutras, subornando-as com benefícios ad hoc. As duas potências, que haviam derrotado Bonaparte e poderiam impedir quaisquer planos envolvendo a Prússia, se deixaram manipular. A política foi jogada exatamente como o jogador Bismarck queria e mudou o equilíbrio de poder no velho continente. Seu sucesso deu aos alemães grande autoconfiança e a ilusão de que correr grandes riscos valia a pena, porque oferecia a chance de colher recompensas igualmente grandes. Deve-se notar que, quando o Segundo Reich foi fundado em 1871, sua indústria produzia 6% da produção total mundial, ficando muito atrás da Grã-Bretanha, que tinha 40%. No entanto, o protecionismo econômico que Bismarck ofereceu aos estados alemães, apoiado por uma enorme injeção de 5 bilhões de francos em ouro forçados à França como contribuição de guerra, começou a dar frutos. Hoje, seriam estimados em 200 bilhões de dólares. Esse enorme capital foi para a economia alemã por meio de bancos de investimento, conhecidos como bancos Gründer, e usando contratos governamentais. Em apenas 3 anos, cerca de 900 novas empresas apareceram na Bolsa de Valores. Investidores privados construíram 20 mil quilômetros de ferrovias, unindo o país recém-formado. As estradas de ferro do Segundo Reich não eram mais inferiores em relação às inglesas. Por outro lado, para que o marco alemão competisse efetivamente com a libra esterlina nos mercados financeiros, Bismarck introduziu a paridade com o ouro. Isso imediatamente tornou a moeda alemã um dinheiro digno de mais alta confiança. No entanto, não foi a contribuição de ouro extraída da França que provou ser o maior trunfo do Segundo Reich, mas sua própria elite industrial, que estava cada vez mais comprometida em construir o poder do país. Foi ela quem iniciou a Segunda Revolução Industrial, durante a qual a pátria da primeira, a Grã-Bretanha, começou a perder sua vantagem como a maior potência econômica mundial.
O motor de 4 tempos projetado por Nikolaus Otto, os motores tipo Otto, conquistou os mercados europeus. Fundada em 1864 em Colônia, a Otto & Co. produziu 500 deles em 1871, mas teve que recusar até 2.000 pedidos. Quando Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach se tornaram diretores, a fábrica Deltz, transferida para os arredores de Colônia, tornou-se um importante fornecedor de motores a gasolina e diesel de 4 tempos para todo o continente. Não foi à toa, pois até 1895 nenhum motor produzido pela Deltz foi devolvido à fábrica por reclamações. Mas eles não teriam encontrado tantos compradores se o automóvel não tivesse nascido. O primeiro designer a construir um veículo digno do nome foi Carl Benz. Em outubro de 1885, o primeiro automóvel apareceu no pátio da fábrica de Benz em Mannheim. O test drive terminou em uma parede. Conforme relatado pela imprensa local em 3 de julho de 1886, depois que o carro foi consertado, Benz o dirigiu por 1 km a 11 km por hora. Nascia a indústria automobilística alemã. Quase uma década depois, as fábricas de carros da Benz estavam produzindo 135 tipos diferentes de carros por ano, competindo com outra montadora alemã, a Daimler Motoren Gesellschaft. O desenvolvimento da Siemens foi igualmente turbulento. Apoiada por contratos do governo, ela eletrificou toda a Alemanha, conectando-a com uma rede de linhas telegráficas e oferecendo trólebus, bondes e trens elétricos. A amizade mais calorosa no Segundo Reich, no entanto, floresceu entre o chanceler Bismarck e a Krupp Corporation. Nos dias dos canhões de bronze fundido, Alfred Krupp começou a produzir canhões de aço extremamente resistentes. A qualidade do aço Krupp foi reconhecida pelo chefe do Estado-Maior prussiano, Helmut von Moltke, e antes do início das guerras pela unificação, ele armou todo o exército com canhões feitos em Essen. Durante a batalha decisiva com a França em Sedan, eles atiraram 2 vezes mais rápido e com mais precisão do que os franceses, massacrando as tropas de Napoleão III. O imperador, feito prisioneiro, foi mais tarde levado perante o rei prussiano Guilherme I. Napoleão iniciou sua conversa com as palavras: "Eu o parabenizo por seu exército e especialmente por sua artilharia." Pouco depois, Guilherme I tornou-se imperador da Alemanha e quis agradecer a Krupp. Ele ofereceu ao industrial um título de nobreza, mas Krupp se recusou a aceitar o prefixo von, dizendo simplesmente: "Krupp é o suficiente." Ser um aristocrata não impressionou o industrial, com quem os governos de literalmente todos os países queriam assinar contratos. Esses foram os primórdios do grupo industrial mais poderoso da Europa no final do século XIX. Tornou-se não apenas o maior produtor de armamentos, mas também de produtos siderúrgicos para a construção de navios, locomotivas e automóveis, e indispensáveis para a construção civil. A expansão das corporações alemãs foi rápida. Foi impulsionada pelo fato de que no Segundo Reich havia uma rara combinação do culto à ciência e à inovação, comparável apenas ao fenômeno norte-americano: disciplina, diligência e obediência aos superiores. O trabalhador alemão trabalhava com eficiência, os diretores eram totalmente dedicados às suas empresas e os proprietários se preocupavam com a qualidade da produção e a inovação. As 6 maiores corporações alemãs, incluindo Krupp e Siemens, empregavam 650 cientistas em seus laboratórios. Na Grã-Bretanha, 40 cientistas trabalhavam para toda a indústria no final do século XIX. Como resultado, o crepúsculo do domínio econômico britânico chegou muito rapidamente. No final do século, a empresa de Krupp estava oferecendo as melhores metralhadoras do mundo e as placas de blindagem mais resistentes. O laboratório da Bayer, em Leverkusen, produzia medicamentos que vendiam em todos os países, aspirina e heroína. Nem a Grã-Bretanha nem a França conseguiam acompanhar a corrida científica, nem a econômica. Por isso, em 1900, a indústria britânica não tinha mais uma vantagem quádrupla sobre a indústria alemã. De acordo com estatísticas, a Grã-Bretanha produzia 19,5% da produção industrial mundial na época. A Alemanha
16,6%, e a França estava muito atrás, com 6,4%. Ao mesmo tempo, a taxa de desenvolvimento indicava claramente que uma década seria suficiente para o Segundo Reich ter uma economia mais forte que a da Grã-Bretanha. Embora os americanos já fossem dominantes nesse campo, fornecendo ao mundo até 35% da produção industrial total, os Estados Unidos estavam do outro lado do Atlântico. O poder do Império Alemão estava crescendo tão rápido que não havia espaço suficiente em casa. Já na década de 1880, os investimentos alemães no exterior começaram em grande escala. Entre 1883 e 1914, eles aumentaram 5 vezes e atingiram 30 bilhões de marcos em 1913, com 5 bilhões de marcos de investimentos estrangeiros na Alemanha. É assim que o livro História Alemã descreve a expansão da mais jovem potência europeia. Enquanto a Grã-Bretanha e suas empresas investiam principalmente em territórios britânicos ultramarinos e a França na Rússia e em suas colônias, a direção de expansão das corporações alemãs era a Áustria-Hungria, os Balcãs, a Turquia e o Oriente Médio. No início do século XX, bastaram 3 décadas para que Viena, Budapeste, Istambul e Bucareste se tornassem dependentes financeiras de Berlim. Por causa da dependência comercial e econômica, os governos de lá foram condenados a uma aliança com o Segundo Reich, independentemente dos seus próprios interesses estratégicos. Naquela época, a maior maldição do legado de Bismarck foi o sucesso que veio muito rápido e muito forte. Os alemães criam cegamente em seu poder e começaram a sonhar com uma nova divisão do mundo, não aceitando que a Ásia e a África fossem dominados apenas pela Grã-Bretanha e pela França. O pragmático Bismarck via essas ideias de expansão colonial perigosas para o futuro do Segundo Reich. Elas ameaçavam unir os maiores concorrentes da Alemanha contra ela. Mas em 1888, um ambicioso Guilherme II ascendeu ao trono. Neto da rainha Vitória da Grã-Bretanha, ele sonhava em criar um império tão grande quanto aquele que sua avó havia governado. O velho chanceler tentou dissuadir o imperador de seu sonho suicida. O imperador, então, o forçou a renunciar. Em vez de esperar pacientemente que o Segundo Reich se tornasse um país dominante no continente europeu pelo seu desenvolvimento econômico, ele preferiu pegar um atalho com a anuência da elite do poder, mesmo que isso significasse correr riscos. Os alemães se sentiram encorajados, especialmente na criação de novas tecnologias. Não admira. Entre 1901 e 1914, 14 dos 42 prêmios Nobel em ciências foram concedidos a alemães, ou cerca de 30%. O potencial científico do Segundo Reich era maior do que o dos franceses e britânicos juntos. Ele até ultrapassou o dos americanos. Em novembro de 1909, enquanto o resto do mundo estava testando as primeiras máquinas voadoras, Ferdinand von Zeppelin anunciou a primeira empresa aérea de passageiros, a Corporação Alemã de Aviação. A Velag transportou os primeiros 20.000 passageiros de graça, promovendo a moda das viagens aéreas. Depois, as passagens custaram 200 marcos, equivalente ao salário médio na Alemanha à época. No entanto, os voos se tornaram populares. A bordo dos 12 dirigíveis da Velag, que serviam rotas entre as 10 maiores cidades do Reich, os passageiros podiam viajar na companhia de aristocratas, políticos, milionários, generais e até mesmo da família imperial. E isso adicionou glamour às linhas. Em agosto de 1914, eles ostentavam um total de mais de 34.000 passageiros, nenhum dos quais morreu durante o voo. Na época, nenhum outro país tinha uma companhia aérea de passageiros semelhante. Havia uma crença generalizada na Alemanha nas tremendas capacidades dos dirigíveis, tanto que o exército e a marinha receberam permissão para construir suas próprias frotas. Observa Walter Boyne em seu livro As Asas da Guerra. O mesmo acontece com os submarinos. Quando o Reichstag aprovou a Lei da Frota em junho de 1900, desafiando a Grã-Bretanha, os estaleiros alemães prometeram construir 38 navios de guerra, 52 cruzadores e 200 navios auxiliares. Mas a Grã-Bretanha aceitou o desafio. Em pouco tempo,
o super encoraçado HMS Dreadnought, armado com 10 canhões de calibre 305 mm, foi lançado na Grã-Bretanha. Quando foi comissionado no final de 1906, os estaleiros britânicos já estavam construindo mais. E assim, o almirante Alfred Tirpitz, secretário de Estado da Marinha Alemã, aprovou um programa para desenvolver outro armamento inovador, o submarino alemão Das U-Boot. Era visto como a Wunderwaffe, arma mágica, cujas capacidades poderiam compensar a vantagem da Royal Navy, ainda a mais poderosa do mundo. Esse fenômeno aconteceu em todas as áreas. Sempre que os alemães não conseguiam obter uma vantagem decisiva sobre seus rivais, eles recorriam à inovação. Eles procuravam uma panaceia tecnológica, muitas vezes com sucesso. No entanto, a decisão de entrar em guerra com potências rivais trazia enormes riscos, pois a situação estratégica do Segundo Reich reduzia a força de todos os ativos que Berlim possuía, mesmo que eles estivessem tecnologicamente à frente de seu tempo. A Grã-Bretanha contava com uma poderosa marinha, colônias e comércio com os Estados Unidos. A França também contava com colônias, e com a Grã-Bretanha e a Rússia, com as quais possuía uma aliança militar, a Entente. A Rússia tinha recursos naturais e um vasto território, criando uma profundidade estratégica, responsável pela derrota de Napoleão. A Alemanha, por outro lado, cercada pela Entente, estava em uma situação desesperadora. Seu único aliado significativo, a Áustria-Hungria, era mais um fardo do que um trunfo. É por isso que o planejamento de guerra de Berlim se transformou em uma aposta. É assim que poderíamos descrever o plano de campanha elaborado pelo Marechal de Campo Alfred von Schlieffen. Ele previa esmagar a França em 6 semanas, e então voltar todas as forças contra a Rússia e encerrar a guerra em 3 meses. Após a derrota dos aliados, uma Grã-Bretanha isolada teria que concordar com acordos de paz. Pelo menos, esse era o plano. O risco foi agravado pelo fato de Berlim não ter desenvolvido um plano B, caso o plano Schlieffen falhasse. A Alemanha não planejou uma guerra longa e, quando ela começou, tinha nitrato para a produção de pólvora suficiente para 6 meses, no máximo, e nem 1 grama a mais, aponta Barbara Tuchman em sua monografia Os Canhões de Agosto, que narra o início da Primeira Guerra Mundial. A matéria-prima para a produção de pólvora, necessária para disparar projéteis de rifle e de canhão, era importada das minas chilenas. Cortar o fornecimento de salitre da América do Sul para a Alemanha não era um grande problema para a Marinha Britânica. Ninguém no Estado-Maior alemão considerou a possibilidade de que uma guerra simultânea contra a Grã-Bretanha, França e Rússia durasse mais de 6 meses e não terminasse em vitória alemã. Eles colocaram todo o futuro do país em uma única carta, e como jogadores cegos pela confiança em suas próprias habilidades, perderam, mas por pouco. No início de setembro de 1914, o general Alexander von Kluck esmagou as forças anglo-francesas, abrindo caminho para Paris. A queda da capital oferecia uma chance de vitória rápida como em 1870, mas os combates constantes e a falta de suprimentos exauriram as tropas de von Kluck. Um plano para atacar sua ala foi rapidamente traçado no quartel-general francês. Reforços foram trazidos às pressas de trem. As tropas tinham que se concentrar o mais rápido possível e atacar antes que os alemães se reabastecessem. Então, o governador de Paris, general Joseph Simon Gallieni, teve a ideia de usar táxis para transportar tropas. A ordem foi dada às 13 horas para a partida às 18. A polícia passou para os taxistas enquanto eles dirigiam pelas ruas. Os motoristas transportavam seus passageiros com entusiasmo, declarando com orgulho que estavam indo para a batalha. Lembra Bárbara. Eles transportaram 12.000 homens através do Marne. Esse ataque surpresa interrompeu a ofensiva dos alemães, que recuaram. Talvez essa seja uma história superestimada, mas não deixa de ser irônico que a Alemanha tenha perdido para sua própria criação, o automóvel. A Guerra Relâmpago tornou-se uma guerra de posições, e foi o poder da artilharia e das metralhadoras que determinaria o vencedor. Sem um substituto para o salitre, o Segundo Reich teria se rendido antes do verão de 1915,
Ele sobreviveu mais tempo graças aos seus cientistas e sua capacidade de desenvolver tecnologias inovadoras. No início do século XX, o proeminente químico Fritz Haber salvou a Europa de uma fome inesperada devido ao esgotamento da terra. Em 1904, ele construiu um reator que misturava hidrogênio e nitrogênio para formar amônia. Depois, a tecnologia foi refinada para atender a BASF, e a primeira fábrica de amônia entrou em operação em 1913. Um ano depois, Fritz Haber propôs ao governo alemão que a amônia sintética fosse usada para fazer pólvora. Pouco depois, ele ofereceu fórmulas para gases de guerra e equipamentos para produzi-los. Ele também foi o inventor do infame Zyklon B, que, mais de 20 anos após sua invenção, foi usado para matar mais de 1 milhão de prisioneiros no campo de concentração alemão de Auschwitz. Ironicamente, o próprio Haber foi forçado a fugir em 1933, por causa de sua ascendência judaica. Mas voltando à Primeira Guerra Mundial, graças a Haber e às fábricas de amônia, o Segundo Reich conseguiu manter a produção de pólvora e explosivos após a guerra. Durante esse tempo, a palavra Ersatz ganhou popularidade na Alemanha. Significava um substituto para um produto abundante antes de 1914. Com o Ersatz, era possível fornecer aos civis acesso aos bens mais procurados. Estudiosos alemães mostraram criatividade na criação de novos substitutos. A parlamentar do Reichstag Marie Elisabeth Luder, em sua monografia O Exército Desconhecido, calculou que cerca de 11 mil substitutos foram criados na Alemanha para lidar com o bloqueio naval britânico. Eram mais de 6 mil substitutos de vinho, cerveja e refrigerante, fingindo ser produtos do pré-guerra. No caso do chá, o Ersatz era feito de cevada torrada combinada com pétalas de flores, flores do campo, folhas de framboesa e erva gateira. A manteiga desaparecia das prateleiras à medida que o rebanho diminuía. Foi também nessa época que o químico alemão Wilhelm Normann inventou a margarina como substituta. Ainda mais engenhosidade foi usada para substituir a carne. Mais de 1000 produtos que imitavam sua aparência numa mistura de plantas e produtos químicos. Novas tecnologias e substitutos permitiram que o Segundo Reich adiasse a derrota aparentemente inevitável por muito tempo. Quando a Revolução estourou na Rússia e a França e a Grã-Bretanha estavam à beira do colapso devido ao número de soldados mortos e feridos, parecia que a inovação alemã poderia mais uma vez salvar as tropas de von Hindenburg. Foi só quando os Estados Unidos enviaram suas tropas para o velho continente que a balança pendeu. Havia uma coisa que não podia ser substituída: o soldado. Os alemães começaram a ficar sem homens capazes de portar armas. Além disso, aqueles que ainda não haviam caído se rebelaram. No entanto, a capacidade de lutar também foi prejudicada pela falta de combustível e de lubrificantes. Sem eles, nenhum motor, seja um caminhão ou uma locomotiva a vapor, poderia funcionar. As possibilidades para todos os tipos de transporte de pessoal e armas estavam se esgotando. Depois de 1914, a indústria alemã conseguiu substituir a borracha natural. A tecnologia de polimerização de isopreno, desenvolvida por Fritz Hoffmann, tornou possível produzir borracha sintética em escala industrial. Porém, o Segundo Reich não conseguiu encontrar um substituto dos campos de petróleo. Assim, embora o plano inicial tenha falhado em 1914, a Alemanha manteve vivas suas esperanças até 1918, graças à crença em novas tecnologias. Era uma ilusão, mas acreditava-se nela com tanta força que os alemães estavam destinados a cometer o mesmo erro novamente. Menos de 15 anos após a derrota, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha e imediatamente embarcou em outra aposta, na qual repetidamente colocou o futuro do país em uma única carta. Começando com a remilitarização da Renânia em março de 1936, na qual as tropas da Wehrmacht invadiram desafiando o Tratado de Versalhes. As 48 horas após a marcha de nossas tropas foram as mais angustiantes da minha vida. Se os franceses também tivessem invadido a Renânia, teríamos que recuar com o rabo entre as pernas, lembrou mais tarde o Führer. De fato, apesar da restauração do poder militar,
a posição da Alemanha não era melhor em relação à de 1914. Seu único aliado sério na Europa, a Itália fascista, se mostrava mais um incômodo do que um apoio. Por outro lado, o calcanhar de Aquiles não era mais o salitre, mas o petróleo. Sem acesso a ele, a ameaça da falta de suprimentos de combustível pairava sobre o exército, que baseava sua força em uma estratégia de blitzkrieg e, portanto, no uso coordenado de blindados e aviação. Sem petróleo, os planos de Hitler eram apenas sonhos. Porém, mais forte que o medo era a confiança da inovação. Mesmo antes do início da Primeira Guerra Mundial, Friedrich Bergius, em seu laboratório em Hannover, desenvolveu um método para produzir gasolina sintética a partir de lignito. Foi só com a derrota em 1918 que a tecnologia inovadora do professor Bergius se tornou conhecida do público. A patente que a protegia foi comprada pela IG Farben. A empresa então contratou o inventor para liderar novas pesquisas. Em 1927, a primeira fábrica de gasolina sintética do mundo entrou em operação perto de Mannheim. Um pouco antes, dois outros cientistas, Frank Fischer e Hans Tropsch, desenvolveram tecnologia para produzir combustíveis líquidos a partir do monóxido de carbono usando hidrogênio. Ao fazer isso, sem querer, contribuíram para a probabilidade de outra guerra mundial. 10 anos depois, por ordem de Hitler, Hermann Göring assumiu o comando da produção de combustíveis sintéticos como chefe do Estado-Maior de Matérias-Primas e Equipamentos em 1936. Sob sua supervisão, economistas e empresários desenvolveram o Plano de 4 anos, que sustentou a futura economia de guerra. Até 20% das despesas do plano foram destinadas à indústria química. O objetivo principal era tornar o Terceiro Reich independente das importações de petróleo. Cada corporação química também teve que reservar fundos para desenvolver novas tecnologias de produção de combustível. Enormes somas de dinheiro foram alocadas para a pesquisa. Entre 1932 e 1943, a IG Farben gastou com esse propósito mais de 1 bilhão de Reichsmarks, segundo o relatório empresarial do Congresso americano sobre as atividades da empresa feita em 1945. Antes da invasão da Polônia, 7 fábricas de combustíveis sintéticos utilizando o processo Bergius foram construídos e outras 7 utilizando a tecnologia Fischer-Tropsch. Com a inclusão da guerra, os alemães continuaram expandindo sua base industrial de combustíveis sintéticos. Basear a máquina de guerra alemã numa indústria química inovadora sem equivalente no mundo revelou-se seguro, desde que realizasse campanhas militares rápidas. A aposta de Hitler de atacar a Polônia em 1939, com a França e a Grã-Bretanha a apoiá-la, foi surpreendentemente bem sucedida. Mas o sucesso foi garantido por um pacto com Stalin, o Pacto Ribbentrop-Molotov. Graças a ele, a investida na França em 1940 também foi bem sucedida. O exército alemão foi então abastecido com combustível não só pela indústria, mas também pela União Soviética. Depois de tantos sucessos no jogo, em junho de 1941, Hitler apostou novamente ao atacar a União Soviética. Só então se tornou evidente que as necessidades de combustível das forças armadas alemãs eram enormes para o interior russo. As capacidades da indústria química alemã eram insuficientes e a Alemanha estava condenada. Contudo, foi só depois da derrota em Moscou, em dezembro de 41, que Hitler percebeu que desta vez a grande operação militar não seria tão curta como as anteriores. Assim, em 1942, uma ofensiva foi lançada no sul da União Soviética, na Transcaucásia, para tomar os campos de petróleo ao redor de Baku, mas falhou. O último prego no caixão do Terceiro Reich foi o grande bombardeio da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, lançada em maio de 44. Apesar das tentativas de espalhar as fábricas de combustível e escondê-las em ravinas, a Força Aérea dos Estados Unidos reduziu a capacidade de produção da indústria química alemã. Em outubro de 44, atingimos 10% da nossa capacidade de produção, disse o ministro do Armamento e Munições do Reich, Albert Speer, em suas memórias. O exército alemão perdia sua capacidade de conduzir ofensivas.
Quando a ofensiva da última chance nas Ardenas estava sendo preparada em dezembro de 44, apesar da mobilização da indústria química, só foi possível estocar propelentes para a primeira semana de combate. As divisões blindadas alemãs deveriam capturar os depósitos de combustível aliados. Quando isso falhou, a última faísca de esperança do Terceiro Reich foi extinta. Como sempre, não foi o jogador que ganhou, mas a banca. Nem a Alemanha foi salva pela próxima Wunderwaffe, ou arma mágica, embora os engenheiros alemães estivessem à frente de seu tempo de maneiras que confundiram os aliados. A longa lista de armas de ponta, cada uma representando um grande avanço tecnológico, incluía bombas V1, que podiam se autodirigir graças a um giroscópio, mísseis balísticos V2, caças Messerschmitt Me-262 movidos a jato, e caças Messerschmitt Me-163, movidos a foguete. Cada uma dessas armas tinha o potencial de infligir baixas massivas ao inimigo, mas primeiro, os protótipos tinham que ser refinados para torná-los confiáveis, e mais, as armas de alta tecnologia exigiam um suprimento ilimitado de combustível. Nenhuma dessas condições pôde ser satisfeita, então a aposta estava fadada ao fracasso. Em resumo, após a primeira tentativa de status de superpotência na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu 13% de seu território, cerca de 43 mil km², e cerca de 4,5 milhões de km² nas suas colônias, na África e no Pacífico, e cerca de 2,1 milhões de alemães mortos. Após a segunda aposta para se tornar uma superpotência, a Alemanha perdeu outros 24% de seu território em comparação com o que tinha antes da anexação da Áustria em 1938, com perdas humanas variando de cerca de 7 a 8,8 milhões de mortos. Isso foi acompanhado por danos massivos e pela divisão da Alemanha em dois estados, com a Alemanha Oriental completamente subordinada à União Soviética e a Alemanha Ocidental sob o protetorado dos Estados Unidos. Assim, a dupla tentativa de repetir a aposta de Bismarck para estabelecer uma nova ordem, não em escala europeia, mas global, resultou no desperdício das conquistas do chanceler de ferro. Até mesmo o trabalho de unificação alemã foi desperdiçado. O resultado final curou os alemães do seu vício de jogo por um longo tempo, até na primeira década após a reunificação do Estado alemão em 1990, não havia sinais de que eles quisessem voltar aos velhos hábitos. O fato de a República Federal ter se tornado uma democracia modelo e, ao mesmo tempo, um membro-chave da União Europeia parecia uma salvaguarda suficiente contra as tendências alemãs de correr riscos excessivos. A fé na União e na democracia alemã provou ser tão forte que, quando Berlim voltou a jogar, nem mesmo os próprios alemães perceberam. Só em retrospecto é possível ver que foi a política voltada à Rússia da Alemanha, iniciada pelo chanceler Gerhard Schröder e conduzida sob o lema Mudança pelo Comércio, que foi a responsável. Inicialmente, as ações do chanceler levantaram objeções na mídia e no meio político, principalmente devido ao fato de que o respeito pelos direitos humanos e princípios democráticos não era o ponto forte de Vladimir Putin, especialmente quando ele estava pacificando a Chechênia e enviando seus oponentes para a prisão, ou eles morriam em circunstâncias pouco claras. Para Schröder, Putin é simplesmente um democrata impecável, afirmou Sonja Falnikar para a Deutsche Welle em maio de 2005, informando também que a Rússia é um dos destinos favoritos do chanceler. As relações econômicas de Berlim com Moscou estão se desenvolvendo dinamicamente, assim como as relações pessoais entre Schröder e Putin. Mas, como Sonja aponta, não são apenas as organizações de direitos humanos que estão preocupadas com as tendências de Schröder de ignorar os déficits democráticos sempre que há uma vantagem econômica. Membros de seu partido e do Partido Verde também, às vezes, estão muito infelizes com o princípio favorito de Schröder, mercado amoral, escreveu Sonja. Essas reservas começaram a desaparecer quando Schröder ofereceu aos Verdes em 2001 a implementação da agenda eleitoral do partido, em primeiro lugar, a eliminação gradual das usinas nucleares. As usinas movidas a gás com combustível da Rússia deveriam preencher a lacuna.
As matérias-primas russas baratas tornaram-se um facilitador para a implementação do pacote de reformas da Agenda 2010, com o qual o gabinete de Schröder pretendia tirar a economia alemã da estagnação. E conseguiu. O acesso aos combustíveis russos e os benefícios da zona do euro impulsionaram a economia alemã. Após vários anos de estagnação, a Alemanha quase dobrou suas exportações, de 664 bilhões de euros em 2001 para 965 bilhões em 2007. Schröder garantiu a si mesmo uma recompensa generosa ao aceitar o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Nord Stream de Vladimir Putin. Embora o SPD tenha perdido o poder para a CDU em 2005, sua líder, Angela Merkel, continuou a Ostpolitik de Schröder, tornando a Alemanha dependente da energia da Rússia. Os benefícios econômicos permitiram que a chanceler ganhasse protagonismo na União Europeia, principalmente porque o outro estado-chave da comunidade, a França, estava experimentando estagnação econômica. Enquanto a economia francesa acompanhava a Alemanha até o início do século XXI, ela começou a ficar para trás em meados da primeira década do novo século. Isso, por sua vez, significava que a chanceler Merkel tinha cada vez mais a última palavra no Fórum da União Europeia. A cooperação com a Rússia valia cada vez mais a pena, pois fortalecia a posição da Alemanha não apenas na Europa, mas também no mundo. Esse fato também foi apreciado pelo presidente Barack Obama, que ofereceu a Merkel o papel de parceira estratégica, chamando-a de aliada mais próxima na Europa. Por sua vez, ela quebrou a resistência de países da Europa Central e Ocidental que tentaram bloquear a construção dos 2 gasodutos Nord Stream. Graças a eles, o grande projeto de transição energética seria possível. O objetivo final de Berlim era basear o setor de energia da Alemanha inteiramente em fontes renováveis. Dessa forma, a Alemanha queria superar uma de suas maiores fraquezas em 150 anos, que sempre foi a falta de acesso às matérias-primas mais necessárias. Alcançar esse objetivo traria muitos benefícios estratégicos para a Alemanha. Ela se tornaria uma líder mundial na luta contra o aquecimento global, com uma economia totalmente compatível com esse desafio. Do lado da economia, se tornaria um fornecedor da tecnologia e equipamentos necessários em outros países para fazer a transição. Ao mesmo tempo, na frente política, um país que domina a União Europeia. Ao se livrar da energia nuclear e fazer todo o possível para todos os membros da União também o fizesse, Berlim teoricamente não perderia nada, mas ganharia nova influência. Os sistemas de energia dos outros membros da União Europeia tornaram-se cada vez mais compatíveis com os da Alemanha, e durante o período de transição, a Alemanha garantiu para si o papel de um grande distribuidor de gás russo. Era algo como o núcleo energético do velho continente, em torno do qual a nova ordem da União tomaria forma. O infortúnio de Berlim foi que esse modelo de transformação mais uma vez se revelou uma aposta. Nem Angela Merkel nem seus sucessores levaram em conta a possibilidade de que Vladimir Putin não seria um parceiro honesto, mas um concorrente. Além disso, seus objetivos políticos ameaçariam os interesses alemães. Centenas de sinais de alerta que apareceram regularmente desde o início do século XXI, incluindo declarações públicas de Putin, sempre foram ignorados. Enquanto isso, o líder russo não escondeu seu desejo de manter os países criados após o colapso da União Soviética dentro da esfera de influência do Kremlin e de recuperar, pelo menos, parte de sua influência nos países da Europa Central, antes vassalados por Moscou. Ele já falou sobre isso em um discurso à nação em 25 de abril de 2005 e novamente em um discurso em Munique em fevereiro de 2007. Porém, os líderes alemães permaneceram surdos e cegos a essas ameaças e presos a seus planos de uma grande transformação, até 24 de fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia. Naquele momento, tudo azedou e a economia alemã começou a entrar em uma recessão que durou até 2023. Hoje, na melhor das hipóteses, uma estagnação. Os sucessivos pacotes de apoio financeiro à indústria preparados por Olaf Scholz são incapazes de rompê-la.
A longo prazo, esse estado de coisas ameaça privar Berlim de posição política e econômica dominante na União que alcançou sob Schröder e Merkel. Isso anda de mãos dadas com o abandono do sonho de ser um ator global independente e ter que aceitar a crescente importância de outros grandes Estados-membros da União e o retorno de Paris ao papel de parceiro igualitário. Esse processo já está em andamento, como se pode ver, por exemplo, na política muito assertiva de Emmanuel Macron e em sua tentativa de assumir o papel de líder político de toda a União nas questões mais urgentes para ela, como a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, a Alemanha está se comportando como sempre faz depois de perceber o fracasso dos planos anteriores. Está agindo como um jogador compulsivo, apostando seu futuro, acreditando no poder milagroso de novas tecnologias e do hidrogênio. O Bundestag aprovou hoje a segunda lei que altera a Lei da Indústria de Energia. Ela cria o quadro legal para a segunda fase da expansão da rede de hidrogênio, introduzindo um planejamento integrado abrangente para o desenvolvimento da rede de gás natural e da futura rede de transporte de hidrogênio, disse um comunicado de imprensa emitido pelo parlamento alemão em 12 de abril de 2024. Graças à nova lei, terá início na Alemanha a construção de uma rede central de hidrogênio, com o governo destinando mais de 20 bilhões de euros. O plano é ter 9.700 km de gasodutos de hidrogênio em operação até 2032. O diretor administrativo da Associação Alemã de Energia disse: "O desenvolvimento da rede central de hidrogênio é um componente importante da transição energética e da transformação econômica. A rede central planejada conectará instalações exportadoras de hidrogênio com os principais centros industriais, usinas de energia, instalações estratégicas de armazenamento de hidrogênio e corredores de importação." Na verdade, Berlim espera que o novo modelo para a transição energética da Alemanha seja adotado por toda a União Europeia. Um dia antes, em 11 de abril de 2024, o Parlamento Europeu aprovou um pacote para realizar uma conversão gradual do mercado europeu de gás e da infraestrutura de gasodutos para hidrogênio. De acordo com o pacote, no futuro, o gás deixará de ser o combustível utilizado dentro da União e seu lugar será ocupado pelo hidrogênio verde. A rede planejada de gasodutos de hidrogênio será supervisionada pela Operadora Europeia de Redes de Hidrogênio e, a partir de 2028, será encarregada de projetar o desenvolvimento da rede. Deve-se notar que o país que, graças às medidas já tomadas, está emergindo como um dos principais contribuintes para a rede de gasodutos da União, supervisionada por esta autoridade, é a Alemanha. À primeira vista, essa fuga de Berlim após a derrota sofrida nas mãos de Putin parece não ser uma aposta. Inspira respeito por sua capacidade de fazer planos estratégicos de longo prazo. Tudo é estragado por um aspecto: o próprio hidrogênio. O elemento mais abundante no universo não é apontado como o combustível do futuro de agora. Tais visões já eram ventiladas logo após a unificação da Alemanha. Em seu romance A Ilha Misteriosa, publicado em 1874, Júlio Verne profetizou: "Chegará o dia em que o hidrogênio e o oxigênio, que juntos formam a água, serão usados como fonte inesgotável de calor e luz." Para os cientistas da época, parecia que o entusiasta do progresso tecnológico tinha acertado em cheio a sua previsão. À medida que a química se desenvolvia, o hidrogênio se tornava cada vez mais disponível. Era facilmente extraído não apenas da água, mas também do gás e do petróleo, e sua queima parecia torná-lo um excelente combustível, principalmente porque seu poder calorífico é muito alto, 120 megajoules por quilo, em comparação com 25 megajoules por quilo do carvão e 47 da gasolina. Mas descobriu-se que os átomos de hidrogênio podem penetrar nas paredes de tanques de combustível, e eles se dissolvem na borracha, materiais porosos e em temperaturas elevadas no aço. E quanto mais o hidrogênio era comprimido, mais facilmente ele escapava de lugares hermeticamente fechados. Devido a essas desvantagens, ele não foi usado como combustível até a era das viagens espaciais. Por exemplo, foi usado para alimentar a Apollo. Graças ao fato de os Estados Unidos terem decidido enviar um homem ao espaço e torrando dinheiro com isso,
tecnologias especiais de tanques foram desenvolvidas para o armazenamento do hidrogênio. Porém, a tecnologia do programa Apollo ainda não pôde ser utilizada em larga escala devido aos custos. O combustível a hidrogênio ainda não era rentável, principalmente quando tinha que competir com os combustíveis fósseis. Custos de aquisição, transporte e armazenamento estavam matando todos os empreendimentos a respeito. Essas foram as razões pelas quais o Toyota Mirai, o primeiro carro produzido em massa com motor elétrico movido a hidrogênio, não conseguiu alcançar sucesso. O custo de construção de uma estação para abastecer tal carro é de cerca de 2 milhões de dólares. Eles exigem grande atenção à qualidade e segurança de cada componente para evitar vazamentos de hidrogênio. Por isso, os consumidores não compram um carro que não podem abastecer aonde quer que vão. Mas essas são ninharias diante do desafio que a Alemanha está assumindo ao apostar seu futuro no hidrogênio. Em nenhum lugar do mundo, esse gás está sendo usado como combustível em larga escala. A Alemanha é pioneira. Isso significa lidar com vários fatores imprevisíveis. Os cientistas terão que superá-los dentro desta década, uma situação com a qual, em retrospecto, seus predecessores no século XX estavam familiarizados. Berlim está indo com tudo no hidrogênio, esperando que o empreendimento valha a pena rapidamente e rompa o atual impasse energético que está sufocando a economia alemã. Mas o desafio é enorme. Primeiro, o hidrogênio tem um alto valor energético por massa, mas uma baixa densidade energética em volume, porque é um gás e o menor dos elementos. Portanto, ele requer enormes tanques selados, armazenamento pressurizado combinado com alguma substância para absorvê-lo ou liquefeito a menos 254 graus Celsius. Os custos são altos e as tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas. Em uma escala massiva, o risco de falha aumenta em proporção direta à escala. A rede de gasodutos existentes terá que ser atualizada para torná-los à prova de vazamentos para as propriedades do hidrogênio ou substituída. Outro custo. Indo mais longe, há o próprio processo de produção. A capacidade de produção atual dos países da União Europeia já é considerável, de 11,5 milhões de toneladas por ano. No entanto, quando se trata do hidrogênio verde, ou seja, hidrogênio produzido a partir da água sem emissões de dióxido de carbono, a capacidade de produção é de apenas 20.000 toneladas. Em vez de água, o hidrogênio é produzido principalmente a partir do gás natural e petróleo. Isso é acompanhado pela emissão de gás carbônico em quantidades semelhantes às que seriam emitidas se os referidos combustíveis fósseis queimados para alimentar uma usina de energia ou um motor de combustão interna. A diferença são os custos envolvidos. Um relatório do Centro Strategy, uma subsidiária da PwC, aponta que o custo de produção de 1 kg de hidrogênio verde a partir da água é de 6,38 dólares a 7,98 dólares, enquanto a partir do gás é de 3,19 dólares a 4,79. E isso depois do preço de capturar o dióxido de carbono com um dispositivo especial e depois armazená-lo no subsolo. Enquanto isso, o Plano de Transição Energética da União Europeia pede que a produção de hidrogênio verde aumente para 10 milhões de toneladas até 2030. De acordo com os cálculos da Strategy, isso exigiria eletrolisadores para dividir as moléculas de água usando 120 gigawatts de eletricidade. Isso é metade de toda a capacidade de produção de energia alemã. Por outro lado, se você quiser produzir hidrogênio verde usando energias renováveis, seriam necessárias 25.000 turbinas eólicas. No final, o combustível ainda seria muitas vezes mais caro do que os combustíveis fósseis. As barreiras tecnológicas são a principal razão para isso. Não apenas a ligação entre a água e o oxigênio é extremamente forte, de modo que quebrá-lo requer uma quantidade considerável de eletricidade. Mas para piorar as coisas, os eletrolisadores requerem materiais caros que atuam como cátodos e ânodos, bem como catalisadores de platina e irídio para a reação química. Isso multiplica o custo de fabricação e uso do dispositivo. Para tornar o hidrogênio verde mais barato, são necessárias novas revoluções tecnológicas para reduzir os custos de sua produção.
A longo prazo, isso parece alcançável, à medida que projetos inovadores substituirão os metais preciosos por níquel, cobre, ferro e até compostos orgânicos. No entanto, esses são projetos de protótipo que precisam ser refinados e aprimorados. Enquanto isso, eles deveriam, em princípio, estar em produção em massa dentro de um mês, se a grande transição do hidrogênio planejada por Berlim for um grande sucesso na data prevista. Portanto, é difícil não chamar isso de aposta. Se a dependência da Alemanha do hidrogênio para seu futuro se mostrar um erro, o país terá se equipado com um sistema de energia com os preços mais altos do mundo. E lembrem-se, vivemos em uma época em que a eletricidade domina a nossa civilização. Sem ela, deixamos de funcionar. Bem, a menos que os cientistas alemães, como fizeram há 100 anos, mantenham o país na corrida global e desenvolvam métodos ainda hoje desconhecidos que farão do hidrogênio uma fonte de energia barata e eficiente. Hoje, no entanto, é apenas outra aposta das autoridades em Berlim. No decorrer dos próximos anos, descobriremos se mais uma aposta alemã em novas tecnologias trará à Alemanha uma recuperação econômica ou outra derrota retumbante. Infelizmente, o jogo do país ainda mais poderoso da Europa não acontece isoladamente. Se a Alemanha afundar, arrastará todos ao seu redor.